Hoje, doutora Liliane Opperman, que é nutróloga, está com a gente. Seja muito bem-vinda. Como vai? Obrigada, Tudo bem? é um prazer. Eu amo o seu programa como fã e como participante. Obrigada. E a gente adora quando você vem, porque quando a gente fala em certo e errado na alimentação, a gente tem que ser muito claro, porque às vezes as pessoas fazem uma confusão, ainda mais com o assunto de hoje, que é compulsão alimentar. Exatamente. O que é comer por gula e o que é ter uma compulsão alimentar? São duas situações bem distintas, né, doutora Liliane? Seria um piorar da gula, né? Como se a gula fosse o além da fome e a compulsão o além da gula. Mas quem tem uma gula, ela consegue controlar um pouco isso. Num dia ela exagera, no outro não. E quem tem essa compulsão, parece que é mais descontrolada a situação, não é? Exatamente, é algo mais crônico, que persegue aquela pessoa, pode ser por um período, né? Precisa de tratamento, porque pode ocasionar um ganho de peso muito grande, levando a casos de obesidade também muito grande, por isso tem que ser percebido de início. A gente vê hoje em dia crianças com transtornos alimentares, o que é muito triste, Infelizmente, né? Kátia, é muito triste e pouco atencioso, porque criança ainda se tem aquele conceito de que gordinho é bonitinho, do que fofinho é saudável. Já em adulto a pessoa até leva mais a sério, né? Mas é bom a gente também falar da questão da criança, obesidade infantil também. Só que quando se fala em compulsão, e principalmente na infância, vamos começar pela infância, a gente não pode esquecer que o exemplo vem do pai e da mãe também, né? Ah, sim. Saiu da mesa do almoço, do jantar, já está atrás de alguma coisa para beliscar, né? Exatamente, a gente educa com exemplos. Eu, como mãe de 3 filhas, eu sempre falo que não adianta, às vezes, você querer que elas tomem um caminho e fazer um caminho inverso. A gente tem que dar exemplo, às vezes não precisa nem falar, é só fazer. E criança é esponjinha, né? Eles aprendem com muita facilidade e aceitam também com facilidade, desde que sintam que eles estão fazendo algo que os pais também fazem com naturalidade, né? Exato, até uma dieta, que às vezes eu falo para uma paciente minha que está fazendo, tomar cuidado para não passar aquele estresse para a criança. Às vezes a criança, ela é uma criança magra, come bem, mas a mãe com aquela loucura de dieta acaba passando essas neuras na infância. Então, se a mãe está fazendo dieta, tem que ser de uma forma mais sutil, e se ambas, toda uma família está fazendo, tem que ser algo que vai trazer alegria, que vai agregar saúde, e não um sofrimento. Muito pelo contrário, é para evitar o sofrimento. Agora, a grande maioria das pessoas que tem essa compulsão alimentar não tem compulsão por cenoura, por beterraba, por alface, por pepino. A gente tem por açúcar, por carboidrato. Então, esse é um outro agravante, né? Mas eu vou te contar uma coisa que funciona. O quê? Veja só, quando uma pessoa tem uma compulsão, às vezes o que ela precisa é preencher um vazio. É estar ocupando a boca, ocupando as mãos, tendo uma atitude repetitiva. E eu já vi paciente dizer para mim que tanto faz ela estar comendo um bolo de chocolate, um pedaço atrás do outro, como uma alface ou uma lasca de cenoura atrás da outra. Ah, que bom! Então come a cenoura. Não todos os tipos, porque tem a compulsão que é desencadeada por baixa de serotonina e vai fazer a pessoa querer carboidrato pesado, chocolate, né, tudo isso. Então, para essa que precisa estar se ocupando, às vezes alguém que largou um cigarro e que tinha aquele hábito, né, aquele maldito hábito, né, de estar levando uma coisa à boca, porque querendo ou não, a pessoa quer preencher um vazio. É verdade, né? Sempre, né? Exatamente, só que o vazio a gente sempre condiciona o estômago, é tão fácil, né? Às vezes o vazio do nosso coração não está ali na geladeira. É verdade. Não é? E não vai salvar nada na sua vida o comer demais. Te traz outro problema. Adiciona mais um problema à sua listinha, né? Mas esse é um problema que eu vejo que as pessoas, elas vivem o agora. Sabe? Elas vivem assim, estou ansiosa, estou nervosa, estou com este problema, tenho que resolver isso, por isso eu vou comer. Amanhã eu penso. Amanhã eu entro na academia, amanhã eu faço dieta, só que amanhã são outros problemas. E sempre a gente vai ter problema, né? Sempre. Não tem jeito. E condicionar as atitudes a problemas e comida é um comportamento que tende a ficar repetitivo. Mas será que isso não vem também de uma educação? Ah, sim. Porque, por exemplo, a criança cai, vamos dizer, criança pequenininha cai e bate a cabeça. Aí vamos lá, a mamãe vai te dar água com açúcar. Água com açúcar acalma. Então você associa o açúcar a compensar algum problema que você está tendo, alguma tristeza. Ou uma premiação, por exemplo, a pessoa esperou uma premiação no trabalho, uma promoção no trabalho e não teve, mas ela condicionou aquela premiação da infância do tipo, se comportar vai ganhar chocolate, se comportar vai ganhar. E ela, como comportou no trabalho, mas não teve uma promoção, então ela vai se presentear. E não é com um pedacinho, não, de chocolate, né? Quem dera se fosse, né?
Quem dera. Agora, a grande maioria das vezes, eu acho que essas pessoas que têm a compulsão alimentar nem sentem o gosto do que estão comendo. De comem forma com alguma. uma voracidade que não dá para sentir o sabor, né, do alimento. Eu lembro, na minha infância, eu devia ter uns 8 anos ali, né? E sempre quando compra um biscoito de chocolate ou um monte de chocolate, tem que dividir com os irmãos, eu ficava querendo comer, porque eu sabia que todo mundo ia comer e quanto mais eu comesse na frente, eu ia comer mais. E minha mãe falou, para, que graça que tem fazer dessa forma, você não sente o gosto, nem sabe o que tá comendo. Mastiga, sente, mesmo que ele seja menos quantidade, porque talvez você não agindo dessa forma vai perder, você vai saborear mais. Eu falei, como foi sábia a minha mãe. E você ganha. Porque aí você sabe o que você está comendo e você sente o prazer de comer algo que você gosta e sem a necessidade de comer demais, né? E quanto mais devagar come, mais dá tempo para o cérebro entender que você se alimentou. Se a gente, em 10 minutos, que é um tempo legal, assim, de o nosso cérebro perceber a saciedade, em 10 minutos a pessoa comer 3 pratos, e em 10 minutos ela comer um prato, mais lentamente, a saciedade vai ser praticamente a mesma. Por isso que às vezes a gente come tão rápido, mas tão rápido, quando você acaba de comer, você está tão empanturrada que você parece que vai ter um troço. Isso acontece no compulsivo. Ele sente o desconforto, mas como ainda existe o buraco, o vazio, que não é o estômago, ele continua a comer. Ele continua até não aguentar mais. Até quase explodir, a sensação é quase essa, Algumas pessoas, inclusive, vomitam, não porque se arrependem, como é o caso da bulimia, mas pelo próprio excesso, por passar mal. Porque não consegue continuar com aquela comida no corpo, né? Exato, não consegue frear e depois, na hora que dá a dor muito forte, a pessoa tem que colocar para fora, infelizmente. Olha, temos alguns mitos e verdades. Vamos ver o primeiro deles? Olha, beber bastante água ajuda a evitar a compulsão alimentar. Isso é muito interessante, porque no nosso hipotálamo, um lugar que tem lá no cérebro que dá o sinal de tudo que acontece, né, no nosso meio, o centro da fome e o centro da sede são muito próximos. Então, uma pessoa desidratada e com sede, ela pode ter a percepção de fome. Errada, né? Errada. E ela vai o quê? Vai comer só aqui. Nunca vai existir a saciedade, porque a saciedade é por líquido. A não ser que ela coma comida, né? Um melão, uma melancia, uma coisa que hidrate junto. Mas geralmente as escolhas não são essas. E normalmente quando a gente sente sede, a gente já está desidratado, né? Por isso que a gente tem que ter hábito, né? Aliás, o tratamento de compulsão é muito hábito. É a pessoa comer de 3 em 3 horas sem fome. Ah, mas eu não tenho fome, mas ok, faz parte do tratamento. E aí não vai ter essa vontade de atacar a geladeira o tempo todo, né? E as pessoas, o que elas fazem? Durante o dia, que você tem 1000 ocupações e o corpo está funcionando de uma outra forma metabólica e hormonal, a pessoa não tem compulsões. E à noite, que é quando tudo acalma, e você se escuta, e você se conecta, e você tem os seus vazios e as vontades de preencher coisas, é que a pessoa tem as compulsões. Muito, muito noturna. O que é muito pior, porque é mais prejudicial ainda para a saúde, né? Kátia, tem gente que acorda para comer de madrugada. Ah, mas eu já tive fase assim. Acordar com vontade de comer macarrão com manteiga. Na gravidez? Não, meus filhos não tiveram esse problema. O problema era meu mesmo. Mas era de buraco, de você querer mudar alguma coisa na sua vida, não saber por onde começar e você acha a comida é a primeira saída. E é a pior saída. Não é a primeira, é a pior. É a pior, porque na verdade ela mascara o problema, ela engana provisoriamente e a gente adia a resolução desse problema. E não adianta, você vai passar a ter mais um problema, mais aquele que você já tinha. Não adianta nada. Bom, então aqui é uma verdade. Isso né? Vamos ver a próxima. Mito ou verdade, qual será, hein? Comer escondido pode ser indício de compulsão alimentar. É uma verdade? Isso é uma verdade, né? Não só de compulsão, mas na própria bulimia, outros transtornos também podem acontecer de a pessoa querer comer escondido. Não que ela queira esconder do outro, às vezes ela quer esconder dela mesma. Ela sabe que está fazendo errado? Ela sabe, mas é uma necessidade que vai além do saber e do consciente. Então, para não pensar e criar um segundo problema naquele momento, ela fica com simplesmente a vontade desesperadora de se resolver. Então, ela come, mas ela esconde. Mas ela sabe que ela está se sabotando? Que é uma autossabotagem? No momento, talvez não. Depois ela sabe. No momento, o vazio, as outras causas, o que está por trás de tudo isso, que é a verdadeira causa, às vezes é tamanho que tira mesmo a pessoa mais inteligente do mundo de perceber isso. Mas aí a necessidade, nesses casos, de um tratamento multidisciplinar, né? Com psicólogo, né? Sim, psicólogo, nutricionista, nutrólogo, psiquiatra, educador físico. Atividade física, ela tem um efeito de corrigir o metabolismo, de ajudar o metabolismo a liberar gordura para o gasto e a gente não ficar tão desesperador para querer comer.
E aí é engraçado, quanto mais atividade você faz, mais vontade você tem que fazer. Você tem a vontade, você fala assim, porque fica viciado. Não é porque fica viciado, não, é que você percebe que você pode, aí sim, eliminar aquela sensação negativa que às vezes você tem de ansiedade de uma forma mais positiva do que comendo. Inclusive tem compulsão por exercício também. Aí também é um problema. Que é também para preencher outros vazios, sim, né? São endorfinas, a pessoa busca isso. Eu acho, Kátia, que tudo no mundo é a moderação, é o equilíbrio. Né? O equilíbrio. Tanto para comer, como para exercitar, para tudo, até no amor. Sim. Não é? Porque excesso de amor, nesse sentido, também é uma doença, sufoca. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Esse transtorno não tem cura. É um mito. Mito, tem né? Tem cura. O que pode é a pessoa perceber que ela já tem essa tendência, e a tendência é ser dela, da personalidade dela. E isso, se ela... eu sempre falo que é importante a gente vigiar. Uma vez que você deu conta de uma doença ou de um problema, ficar ali, né, atento, na espera, atento, porque tudo pode voltar. Né? Se a pessoa que corrigiu os hábitos esquecer esses hábitos, agora eu não sou mais compulsiva, então eu não preciso mais comer de 3 em 3 horas, a tendência é voltar. Quando você acha que você não é mais aquilo que você foi, aí você relaxa. E no relaxar, a nossa essência, né? Os nossos problemas, o nosso subconsciente com as vontades que nos fazem tomar um caminho quando você sabe que o melhor era aquele, faz com que você escolha novamente o caminho errado. Por isso, da necessidade do tratamento multidisciplinar, para você identificar qual o start para você ir atrás desse alimento como uma forma de você suprir alguma necessidade que você tem na vida, né, doutora Liliane? Sim, exatamente. Pegar a causa. Porque aí, resolvendo a causa, tá infeliz no trabalho, tá infeliz na sua vida pessoal, tá infeliz em tudo, tá infeliz, sei lá, qualquer coisa que seja. A gente tem, às vezes, medo desse tal diagnóstico, mas não pode ter medo, não, porque isso pode ser até difícil da gente encarar, mas depois é fácil de solucionar, né? Eu tenho uma frase que é muito interessante, que é assim, a gente só consegue resolver um problema nosso quando a gente assume. A gente enxerga ele, né? E as pessoas, elas têm medo de assumir e de enxergar. Então, se você está enxergando e assumindo e aquilo causa dor, e é lógico que a pessoa vai ter medo de ser essa dor, né? É o primeiro passo para se curar, para se libertar. É um primeiro passo difícil, mas importante para você resolver esse problema de uma forma definitiva, né? Exatamente. Então, aqui é um mito, porque tem cura sim. Próximo, vamos ver? Carboidrato zero ajuda a combater a compulsão alimentar. É muito verdade. Muito pelo contrário, ele pode desencadear, né? Se você retirar qualquer grupo de nutriente que você tira da sua dieta de uma vez, vou tirar totalmente o carboidrato, ou vou tirar totalmente a gordura, ou vou tirar totalmente a proteína, é complicado porque o nosso corpo está acostumado com um padrão. E se você tira totalmente aquilo, o corpo vai pedir. E ele não vai pedir por favor, ele vai pedir pelo amor de Deus, me coma. Uma intensidade muito maior, né? Exatamente, é onde mora o perigo. Por isso que uma alimentação balanceada, com carboidrato integral, não precisa ser o açúcar. Açúcar pode se tirar de dieta. Sim. Mas um arroz integral, uma batata doce que tem um índice glicêmico mais baixo, legumes que tem carboidrato, frutas que tem carboidrato, em paralelo com proteínas magras, né, um pouquinho de tudo, até o chocolate, né, que a gente fala, eu dei tanto exemplo aqui para falar de compulsão, até uma pessoa que consiga comer todos os dias um pedacinho de um chocolate amargo, não tem problema, é a moderação. Mas se você se permite comer todo dia um pedacinho de chocolate amargo, você não vai ter vontade de comer a barra toda. Exato. Porque você sabe que amanhã tem mais. Agora, se eu falo, não pode comer de jeito nenhum, nunca mais. Minha filha, a hora que ela vê uma caixa de bombom... Ela come de uma vez só. E não sente o gosto, a gente volta àquela história. Não sente o sabor, não sente o prazer, porque acha que está fazendo algo proibido. Depois se pune comendo mais ainda. Fica triste porque comeu e essa tristeza faz com que ela busque um alívio. E o alívio é o que? Comer de novo. Mas essa compulsão atinge mais homens ou mulheres? Olha, pelas estatísticas, mais mulheres, em função de hormônios, em função de uma série de coisas do organismo feminino, a estatística não é tão discrepante, mas mais mulheres. Então, se você de casa percebe isso, que você come demais e não é para matar a fome, não é nem um pouquinho a mais do que você sabe que você deveria comer, busque a ajuda de um médico, viu? E olha, um nutrólogo vai te ajudar também a saber o que para você é importante. Às vezes você pode ter um problema de saúde, uma hipertensão, uma diabetes, ou quer evitar isso tudo, que você pode ter esse problema na família, e o nutrólogo te orienta nessas substituições, né, doutora Liliane? Exatamente, Kátia. Não é difícil.
Difícil é só dar o primeiro passo. E a gente fala, eu sei que você em casa fala assim, mas eu não tenho condições. É um hábito novo adquirido. E para tudo na vida a gente tem que investir. E eu acho que o maior e melhor investimento que a gente pode fazer é sempre na nossa saúde. Porque aí esse sim é um investimento duradouro. A gente quer te ver depois aos 70, 80, 90 anos com saúde. E não tendo que ficar prostrado numa cadeira porque você não fez a sua parte lá atrás, né? Sim. Doutora Liliane Opperman, claro que volta mais vezes ao programa, mas você pode acessar o site dela, que é o www.doutoraliliane.com.br, no Instagram, Liliane Opperman. É só você segui-la, o Opperman não esquece que é com 2 P's, tá? E 2 N's. E 2 N's. Obrigada mais uma vez. Adorei. Pelas informações, como sempre eu também.